Bom dia, pessoal. Então eu vou fazer mais uma aulinha dessa semana, tá? Vai continuar com o assunto de corrente elétrica, tá? E devido ao baixa entrega, tipo assim, teve turmas que eu não consegui nem 50% ainda de retorno da atividade da semana passada, tá? Para mim não ter que fazer muita recuperação depois. Então o que eu resolvi fazer essa semana? Eu não vou postar o gabarito, tá? É, quem for mandando para mim eu vou corrigindo, vou dizendo se está certo ou não. E vou postar o gabarito na próxima semana. Então, quem não fez a atividade 9 que era dessa semana, então ainda vai ter, pode fazer ainda essa semana ainda. Quem não fez porque não entendeu, tipo assim, a minha ideia hoje é dar mais uma explicadinha e passar mais um exercício para essa semana. Ok? Mais 3 exercícios. Tá? Então, quem não fez ainda pode fazer o da semana anterior lá, que é o da semana atividade 9 se não me engano. Certo? E é, lembrando ainda que essa semana ainda temos a oportunidade, quem não fez as duas recuperações das duas notas, que é do fechamento do trimestre, ainda pode fazer, ainda está liberado ainda lá no, no Google Classroom ainda a atividade 8. Então a atividade 8 é a recuperação, são duas notas, duas atividades para recuperar as duas notas, nota 1 e nota 2, certo? E o dessa semana e o da semana anterior, as duas ainda continuam valendo, ainda vai valer a próxima nota ainda, ok? Tá. Então, na semana passada, então a gente viu sobre corrente elétrica. A corrente elétrica é a quantidade de cargas que passa em um determinado período de tempo, tá? A formulazinha é bem simplesinha. O que eu percebi foi bastante erros de matemática, tá? Até por isso que a aula de hoje quase nem vou falar sobre corrente elétrica, mas eu vou falar de matemática e mais sobre as regrinhas que a gente vai usar do que a própria corrente, tá? Mas é importante e é interessante, ok? Então, a gente viu que corrente elétrica é carga sobre tempo, a gente viu também que carga é número de carga sobre tempo. Deixa eu só ver aqui. Tá, então aqui eu tenho as duas formulazinhas. Então, corrente elétrica é carga sobre tempo, ou corrente elétrica é número de carga sobre, como o Q é N vezes Z, então eu posso substituir e fazer os dois usar as mesmas coisas aqui, certo? O que o pessoal errou? Tá? Primeiro, há ainda esse negócio de quando passa do lado do igual, passa para outro lado, ele muda a operação, troca o sinal, e tipo assim, tem gente ainda que está se embabacando, tá se embrulhando e está se enrolando. Então o que eu vou fazer? Vou dar mais uma linha sobre isso. Então assim, se eu tenho uma equação, aqui por exemplo que a gente tem aqui, eu tenho I igual delta T, delta Q sobre delta T, certo? Aqui está falando de corrente, mas vale para qualquer coisa. Se eu quero passar qualquer desses dois aqui para o lado contrário, ele sempre vai ter que passar com uma operação inversa, operação trocada, certo? Então aqui primeiro, o ΔT, quando ele passar para o lado do direito para o esquerdo, ele vai ter que trocar de operação. Se ele está dividindo, ele vai ter que passar multiplicando. Então o ΔT estava dividindo o ΔQ, agora ele vai passar para cá multiplicando, certo? Então, se eu quiser saber a carga, I vezes T, certo? Deixei aqui sozinho. Agora, se eu quero calcular o T, que é o que está aqui embaixo, o que eu preciso fazer? Passar ele primeiro para cá, como está aqui, dividindo. Só que agora, ó, eu quero... Fica mais fácil aqui, ó. O I está multiplicando. Quando ele for para o outro lado, ele vai ter que passar dividindo. Certo? I delta T, Q sobre I. Que são as maneiras que a gente tem para fazer. Tá? Então, trocou de lado, troca a operação. Está dividindo, está multiplicando, está somando, passa diminuindo. Então, como a gente está só multiplicando e dividindo aqui, eu fiz só o que a gente precisa para a gente fazer. Certo? E temos a outra ainda. I é igual a N vezes Z sobre ΔT. Só que muitas vezes eu preciso do N ou preciso do T. Tá? Como que eu posso fazer? Primeiro, se eu quero o N ou eu quero o T, primeiro o T não pode ficar sozinho aqui embaixo. Então ele vai ter que passar para a direita, para a esquerda,
uma operação contrária. Se ele está multiplicando, a mesma coisa lá de cima. Está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. Certo? Então eu tenho duas igualdades aqui com duas multiplicações. Ok? Aí agora, o que a gente pode fazer? Se eu quiser calcular o valor de i, ou qualquer um desses valores aqui, basta eu passar para o outro lado. Então se eu quiser o t, quero calcular o t, eu faço aqui, passo o t multiplicando, depois o i está multiplicando, passa ele dividindo. Só que se eu quiser o n, o que tem que acontecer? O e é que vai passar dividindo. Ó, então passa o n, fica o ΔT sobre i, continua ainda que eles estão lá. Quem mudou de lugar foi o e, estava multiplicando, passou dividindo. Certo? Essas foram, dessa de baixo aqui a gente não teve nenhuma ainda, mas a gente vai precisar nessa aula. Mas aqui aconteceu bastante disso, de trocar, errar o que vocês estavam procurando. Ok? E agora vamos para, isso aqui foi montar as equações, e agora vamos para matemática. Tá? Tinha uma questão lá que ela dizia o seguinte. Opa, fiz errado aqui. Que tinha, aparecia lá um número decimal em cima e uma potência de 10 embaixo. Aí teve gente que eu tive que mandar até 3 vezes para recuperar e a pessoa não entendia. Então agora eu vou fazer aqui para a gente poder ver se entende. Tá? Existem duas maneiras de fazer isso aqui. Certo? Uma trivial, vamos dizer assim, o que eu preciso fazer? Se eu quero dividir 3 por 6, 10 na 2, eu vou resolver isso aqui embaixo primeiro. Só que essa só funciona quando o número aqui é pequeno. Agora, quando eu tenho um menos 19, um 20, um 30, aqui um número grande, aí não vai ter como. Mas quando ele é assim, ó, 6, 10 na menos 3, se não me engano, do exercício que a gente fez, era alguma coisa na menos 3 aqui. Acho que era 10, 10 na menos 3. Tá? Não coloquei até para não dar resposta, porque vocês vão ter que fazer lá no exercício de novo. Ok? Então, como eu falei, a primeira maneira mais simples é resolver aqui embaixo. 6 vezes 10 na menos 2 significa que eu tenho que passar duas casas daqui para cá. Então vai ficar 0. Vamos fazer lá. Certo? 6, 10 na menos 2 significa que eu tenho que passar duas casas da direita para a esquerda. Então a vírgula eu coloquei aqui antes do 6. 1, 2. Então ele ficou 0,06. Certo? Ok? E agora a gente vai dividir. 6 dividido por 0,06 dá 50. Ok? Coloquei como i aqui, não coloquei a unidade, mas é porque esse valor aqui eu peguei só para entender. Não vai a unidade lá, mas a unidade seria aqui. Se fosse corrente, seria ampere. Ok? Essa é a maneira quando o número aqui ele é pequeno. Tá? E a segunda maneira, tá, é a normal, vamos dizer assim. Por quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse 3 aqui numa potência de 10. Só que não é qualquer potência de 10. Por quê? O resultado final tem que dar 3. Ou seja, eu tenho que multiplicar vezes 10 elevado a alguma coisa que dá 3. E a multiplicação, o elemento neutro da multiplicação, o valor que tem que ser aqui, tem que ser para dar 3 aqui, tem que ser multiplicado por 1. E a potência de 10, que sempre vai dar 1, certo? É 10 elevado a 0. Então, se eu fizer isso aqui, ó, 3 vezes 10 na 0, 10 na 0 é 1, 1 vezes 3, 3. Eu continuo isso aqui, ó, com 3 aqui. Só que agora a gente sabe como resolver isso, certo? Por quê? Eu não sei dividir potência de 10, a potência, não potência, por potência, a gente não conhecia. Só que agora, isso daqui já é familiar para a gente já fez 1 milhão de vezes. O que eu vou fazer? Vou dividir a parte decimal e vou subtrair os expoentes. Então, como é que vai ficar? Divide o 6 por 3, vai dar 0,5. Mantenho a base e diminuo o de baixo. 0 menos o de baixo. Certo? Esse menos com esse menos vai dar mais. Certo? Aí é só resolver. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 0,5 vai dar 50. Ok?
Tá? Então, essa daqui ela é mais prática quando o número aqui é pequeno, só que quando o número aqui é grande a gente faz isso daqui. Eu fiz ela bem, todas as duas são bem simples, mas eu fiz essa aqui bem passo a passo para a gente poder entender o que estava acontecendo ali. Certo? E para mostrar que os resultados têm que dar o mesmo. Então, se o número não tem nenhuma potência aqui, significa que ele é zero. Tá? Então 10 na 0, 0 menos o de baixo, ele vai ficar com o de baixo positivo. Ok? Ou divide esse daqui, tá? E troca esse sinal aqui, ó. Sempre vai ficar isso, vai ficar 0 menos alguma coisa. É isso aqui com o número invertido. Tá? Mas assim ele é o certinho. Como acontece na matemática, é isso aqui. Ok? Tá? Então, para hoje, tá? Eu deixei mais 3 exercícios lá no Google Classroom, tá? Mas era uma tirar essas dúvidas que muitas vezes você escreve lá no Google, na escrita no Classroom não fica bem claro. Eu acho que agora com essa apresentação aqui mostrando como que é, eu acho que ficou bem claro como que é a matemática, como que ela funciona. Ok? Tá? Então só recordando, para essa semana, tá? Ainda está valendo a atividade da anterior. Tem que fazer essa semana aqui, certo? E quem ainda não fez a recuperação, ainda pode fazer até segunda-feira a recuperação da atividade 8. Então você tem que fazer a atividade. Quem não fez ainda tem que fazer a 8, certo? A 9 e a 10. São as 3. Okay? Quem está tudo em dia, faz só essa. Beleza? Então, por hoje é só. Tenham um bom dia. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Dê um like no vídeo se você gostou. E ativem as notificações para os próximos vídeos. Beleza? Tchau!